Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 8, na primeira parte, a noções de obra de arte rodoviária, onde trataremos de interseções em nível. Em termos específicos, nós vamos tratar das considerações gerais na parte 1, dos tipos de movimentos e conflitos, e dos tipos de interseções em nível que se pode projetar. Isso corresponde às páginas 159 a 202 do Manual de DENIT, que é disponibilizado anexo às videoaulas. Na parte 2, que será uma segunda videoaula, nós trataremos dos alinhamentos horizontais e verticais dentro de um projeto de uma interseção e dos elementos que compõem o projeto de interseção, ilhas, a parte do círculo central, as entradas, etc. Isso corresponde no Manual de DENIT, a página 203 até 329. E na parte 3, trataremos das canalizações, ilhas, canteiros centrais, retornos e cruzamentos ferroviários para as interseções em nível. Tá? Isso no Manual de DENIT é da página 330 até a 387. Nesse primeiro momento, nós vamos apresentar essa parte que trata dos tipos de interseções, as suas considerações de projeto. Os tipos de interseção que você vai usar são função do volume da composição do tráfego, ou seja, da quantidade de veículos e o tipo de veículo que ele usa, e a classificação funcional da rodovia, classe 0, 1, 2, 3 ou 4. Outra consideração importante, em termos gerais para o projeto, é os custos de desapropriação. Eles têm forte influência no tipo de interseção que você vai escolher. Por exemplo, rotatórias maiores exigem maiores áreas de desapropriação e geralmente áreas urbanas não são a melhor escolha. As conversões à esquerda devem ser separadas com faixas adicionais das conversões à direita, porque exatamente estão interligadas por conflitos que podem ocorrer e acidentes de trânsito. Outra consideração geral seria sobre as canalizações de tráfego, tá? Que elas são indicadas em condições desfavoráveis, ou seja, quando tem pouca visibilidade dos fluxos concorrentes, grades muito desnivelados, ângulos de interseção muito acentuados, você acaba usando as canalizações para conduzir os veículos e evitar os conflitos de trânsito. A solução que qualquer que seja adotada para o projeto da interseção tem que priorizar o fluxo na via principal, sem esquecer, é claro, das interferências das vias secundárias e mantendo a fluidez nestas também. Agora nós vamos falar dos tipos de movimentos. Então, primeiro, o que é o movimento? Movimento seria um conjunto de veículos, né, que vão circular numa mesma faixa de tráfego, no mesmo sentido, formando o que a gente chama de corrente de tráfego. Então, tipos de movimentos, você tem esse aqui, movimento de cruzamento, tá? Que é quando as trajetórias dos veículos são concorrentes, uma norte-sul, outra leste-oeste. Tá? Movimentos do tipo convergentes, né, que são quando as trajetórias dos veículos convergem para o mesmo sentido e mesma direção. Ó. Aqui você tem dois fluxos que têm direções diferentes e se juntam nesse mesmo sentido. Movimentos divergentes, exatamente o contrário do convergente. Dois fluxos, um único fluxo se divide em dois, tomando direções distintas. Esse primeiro tem mais necessidade de trabalho de resolução de conflitos do que o segundo. O último tipo de movimento seria o movimento entre cruzamentos entrelaçados. Tá? Esse movimento é quando você tem fluxos de tráfego que são divergentes e convergem para uma mesma região e depois divergem. Essa região é chamada entrecruzamento e requer engenharia de trânsito para fazer a sua conciliação dos conflitos de tráfego. Bem, continuando, falaremos agora dos pontos de conflito. Tá? O que são os pontos de conflito? São os locais, né, onde ocorrem movimentos conflitantes, sejam eles divergentes, convergentes, que os veículos precisam negociar para se deslocar, ou entre cruzamentos. Vamos ver aqui alguns desses conflitos. Primeiro, conflito de movimento direto com conversão à esquerda. Segundo, conflito, movimento direto de tráfego versus movimento direto de tráfego. Terceiro tipo de conflito, conversão à direita versus tráfego direto. Quarto tipo de conflito mais comum, conversões à esquerda sucessivas. Então, o que o projeto da interseção faz é tentar colocar aqui no meio, tá, uma interseção que resolva esses conflitos sem a ocorrência de acidentes de trânsito.
Continuando, agora nós vamos falar das soluções para interseções em 3 ramos, né? Que são interseções que têm 3 aproximações. Então, dependendo da condição de tráfego, você tem soluções diferenciadas. Vamos trazer alguns exemplos do manual. Primeiro, quando a condição de tráfego você tem velocidade de tráfego elevada e os movimentos de giro à esquerda também são em grande número. Qual é a solução? A solução é você criar essas ilhas canalizadoras e as faixas adicionais de tráfego, para poder você disciplinar tanto os movimentos de conversão à esquerda como conversão à direita nas 2 aproximações, reservando espaço e evitando acidentes. A respeito de 3 ramos ainda, soluções desses conflitos quando a condição de tráfego é volumes elevados de veículos girando à direita, tá vendo? Girando à direita na via principal, e volumes moderados de conversões à esquerda, também na via principal. Então, você acaba colocando uma ilhazinha edificada aqui para não ter conflito entre essa conversão à direita e essa conversão à esquerda, na entrada para a secundária. Tá? Outra condição seria uma condição de tráfego onde você tem baixos volumes de giro à direita, entre as rodovias, e volumes ainda mais baixos de giro à esquerda, mas já tem alguma interferência sobre a rodovia principal. Então, ao invés de você criar uma ilha, você bota só um pequeno canteiro central aqui e cria uma faixa adicional para promover a integração de quem vem da secundária e entra na principal. Já uma outra alternativa aqui, quando você tem volumes de pico superior a 500 veículos hora na rodovia, tá? Então, quando você tem giros à esquerda e à direita substanciais, quer dizer, você tem tanto essa esquerda como essa direita acontecendo bastante, então seria o caso de você colocar as ilhas de canalizações edificadas, as faixas de espera, as ilhas de canalizações, divisão de fluxo, tudo isso favorecerá a não ocorrência. Agora vamos falar de interseções de 4 ramos, ou seja, interseções que têm 4 aproximações. Primeira condição, você tem baixos volumes de tráfego e poucas manobras. Neste caso, basta aumentar a esquina, né, chanfrando as 4 esquinas da interseção, que dá espaço para os próprios veículos negociarem. Agora, se você tem uma condição diferente, volumes elevados na rodovia principal e substancial giro à esquerda nas vias secundárias. Então, para isso, para você não ter acidente, o que você faz? Você coloca aqui uma faixa de espera para a conversão à esquerda da via principal e outra faixa de espera para outra conversão à esquerda e aumenta chanfrando as periferias da interseção para dar espaço de manobra. Aqui, você vê que ele não está colocando a ilha edificada, e sim o zebrado, como mostrado aqui embaixo, que é uma ilha não edificada, mas conduz bem o tráfego do veículo, tá? Ou seja, o veículo pode passar por cima do zebrado, mas legalmente não é permitido. Ainda sobre a interseção de 4 ramos, quando você tem uma rodovia de pista dupla, velocidade elevada, tá? E uma rodovia transversal com grande volume de tráfego, ambos volumes moderados nas conversões. Então, como é que você faz aqui? Qual é a solução? Você canaliza os movimentos nas ilhas, tá? Só que agora são ilhas edificadas, e adicionalmente coloca controle semafórico, ó, que é uma ilha edificada, para você ver. Ela é um nível acima do pavimento, tá? Então, você tem várias dessas ilhas edificadas controlando giros à direita, entradas à esquerda na via secundária, com faixas de espera para giro à esquerda e giro à direita na via principal e canteiros centrais. Interseções de 4 ramos ainda, outra condição de tráfego quando existe muitos movimentos simultâneos com presença de travessia de pedestre. Como é que a gente resolve? Bem, a solução é colocar essas pequenas ilhas para garantir refúgio na travessia dos pedestres e direcionar as conversões à direita e aumentar o espaço de negociação aqui das conversões à esquerda. Tá? E quando a condição de tráfego for próxima à capacidade com volumes moderados em alta velocidade. Bem, nesse caso, aí você tem que fazer uma separação dos fluxos bem antes de chegar na interseção, tá? Com esses canteiros centrais e colocar ilhas direcionais. Essas são apenas esboços de soluções propostas pelo DENIT, é claro. Toda a solução na prática passa por recomendações de acordo com a experiência técnica do projetista e das condições locais, né? Interseções de ramos múltiplos são aquelas que têm 4 ou mais aproximações. Como é que você resolve essa questão? Bem, quando você tem baixos volumes de tráfego e poucas manobras de giro, a maneira mais comum de você resolver é você tirar os ramos adicionais para trás. Então, você cria 2 interseções e aí você, de certa forma, diminui os conflitos aqui. Tá?
Sobre agora interseções falando de rotatória, que são o quê? São quando você tem uma solução para interseções que tem 4 aproximações. Tá? Você pode colocar rotatória ao invés das outras opções que nós vimos lá. Então, quer dizer, rotatória é uma solução para interseções de 4 ramos, mas também pode ter de 3. Então, as características da rotatória. Primeiro, ela reduz os conflitos e os acidentes nas interseções convencionais de 4 ramos ou de 3 ramos, porque olha só, quando você coloca uma interseção comum, você tem 32 pontos de conflito, aqui, ó, essas bolinhas. A bolinha branca que são conflitos de cruzamento, ou seja, um passa direto com o outro, conflitos convergentes, um converge com o outro, e divergentes, né? Um sai e o outro sai junto. Quando você coloca uma rotatória, isso cai para 8 pontos de conflito. Então, a rotatória é uma boa solução para reduzir os pontos de conflitos, mas ela tem um limite de capacidade. Em geral, as áreas urbanas, isso aqui começa a ser resolvido com semáforo. Depois é que migra para isso aqui, que é rotatória. As rótulas modernas. O que são as rótulas modernas? São interseções que têm uma ilha central, tá? Onde você dá uma prioridade para o fluxo de tráfego que está circulando dentro da rotatória, e tem ilhas que fazem a deflexão desse tráfego, né? Essas rotatórias, elas podem ter vários tamanhos. Aqui nós temos um exemplo de mini rotatórias, quando o tamanho vai até 15 metros em ambiente rural e 8 metros em ambiente urbano. Essa aqui é da cruzamento da Higino Cunha com a Pedro Freitas. Essa rotatóriazinha tem só 8 metros de diâmetro e negocia todos os movimentos aqui, que aqui todas as aproximações podem fazer direto, conversão à direita e retorno. Rotatórias do tipo compacta, são aquelas que têm diâmetros maiores, da ordem de 30 metros. Ó. Isso aqui é o rotatório do balão se não me engano, balão da ladeira do Uruguai aqui. Tá? Esse balão, você vê, ele tem 35 metros de diâmetro, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximações, né? E ele tem um balão muito maior do que o outro, né? Ele é bem maior do que o outro, o que indica que ele tem maior capacidade. E é o que realmente acontece lá. Outro tipo de rótulas são as rótulas de grande porte. Essa rótula aqui é uma rótula do Rodoanel. Ela já tem 90 metros, tem só 3 ramos, tá? Rótulas de grande porte na ordem de 150 metros de diâmetro externo, tá? Rótulas acima de 75 metros têm uma desvantagem de favorecer o quê? Altas velocidades. E altas velocidades em rótulo pode favorecer saída da pista e acidente de trânsito. Então, cuidado a se tomar. Aqui vamos falar dos elementos geométricos que tem uma rótula. Então, o que a gente tem aqui quando a gente projeta uma rótula, comumente chamada rotatória? Você tem as ilhas, você tem a ilha central, tá? Essa ilha central, ela tem geralmente um setor mais próximo para acomodar os veículos de grande porte, tá? Ela tem um raio de diâmetro central da ilha e tem um outro raio que é o diâmetro central do círculo inscrito, que é onde rodam os carros, tá? Essa aqui é a largura de faixa, essa aqui são as faixas de retenção, tá? E esse pontilhado que você está vendo é o raio de giro, tá? Então, esses são os elementos básicos do projeto de uma rotatória, tá bom? Essa linhazinha aqui, lembrando, ó, é a faixa do dê a preferência, para garantir que quem está rodando tem a preferência que o cara para. Princípios operacionais de quem vai construir uma rotatória do tipo moderna. Primeiro, as rótulas modernas devem possuir, né, sinalizações que permitam bem claramente definir as regras de trânsito que devem ser obedecidas pelos usuários para que funcionar. E a regra básica que na rotatória deve ser obedecida é, se não tiver sinalizado o contrário, quem está dentro da rotatória tem a preferência. Se não obedecer essa regra, aí não funciona. A capacidade da rotatória, né? Ela aumenta se você aumentar o número de faixas, tanto as de circulação como da aproximação, e diminui com as interferências. Então, se você tem muita passagem de pedestre e ciclista, a capacidade da rotatória cai. Se você tem várias faixas dentro da rotatória, e em cada aproximação 2 ou mais faixas, a capacidade dela aumenta. E também o raio dela aumenta. Tá? O volume, velocidade operacional. A velocidade das aproximações tem que ser reduzida usando aquela rótula central, né? A ilha central, ela faz o processo de deflexão do tráfego, ela obriga o cara a reduzir a velocidade para entrar. Se isso não acontece, quem está na via secundária não consegue entrar e quem está rodando também não tem a preferência na prática. A segurança, qualquer projeto rotatório deve garantir, né, de forma segura a redução da velocidade nas aproximações, tanto na parte interna e garantindo a travessia dos pedestres de maneira segura. Continuando a falar sobre as rótulas modernas, né? Aquilo que a gente estava falando sobre o círculo
círculo central que faz a deflexão do tráfego, essa linhazinha preta, sem ele, o tráfego passaria direto, ele não iria reduzir a velocidade. Então, essa ilha central tem um formato geralmente circular, mas pode ser elipsoidal também, que a função dele é reduzir a velocidade de quem está querendo passar, para poder dar preferência a quem está rodando. Tá? E, importante, o raio dessa ilha central deve garantir conformidade com a velocidade de tráfego, garantir segurança, ou seja, se você botar um raio pequeno, o cara deflete menos e a velocidade maior. Então, consequentemente, você tem que reduzir aqui botando tachões reflexivos, por exemplo. Aqueles tachões de redução de velocidade. Né? Os tipos de rótulas, nós temos a rótula simétrica, de acesso direto, e a assimétrica. Né? Qual é a diferença? Assimétrica para assimétrica é a maneira como os ramos entram, tá vendo? Aqui tem total simetria, ramo norte, sul, leste, oeste. Aqui não, você percebe que as conversões à direita são mais facilitadas e as conversões à esquerda, não a entrada direta. Aqui não, aqui você tem um acesso direto praticamente. Ó. As conversões à direita são mais livres. Né? Então, existem pequenas diferenças de geometria para você escolher qualquer uma dessas rotatórias. Rótulas, projeto de entradas e saída, princípios operacionais. Né? A capacidade operacional da rótula, né, aumenta com o número e a largura das aproximações e reduz com as interferências, como já dissemos anteriormente. Então, aqui, ó, esse aqui é um exemplo de uma rótula, tá vendo? Você tem duas faixas, se tivesse mais faixas, você teria mais capacidade, tá certo? Isso aqui é da subida da ponte da Frei Serafim do lado leste. Tá? Área urbana, se tem pouco espaço, você tem que usar a sinalização de D a preferência, preferencialmente o mais paralelo possível às aproximações. Tá? Geometria. A geometria e a ilha central, no caso de uma rotatória, nas entradas e nas saídas, que são as aproximações, você tem que garantir um rádio de giro suficientemente grande para que os veículos nas aproximações possam entrar na rotatória. Quer dizer o quê? Se você não bota esse raio aqui suficientemente grande, o veículo aqui não consegue ter poder de negociação, porque ele não chega quase tangenciando com quem está na rótula. Então, ele acaba sendo obrigado a parar. É o que acontece com as rotatórias pequenas. Agora, quando você tem aqui, ó, uma seção transversal, tá? Declividade, ela tem que diminuir do centro para a periferia, para garantir a drenagem, tá bom? E principalmente garantindo uma certa positividade, uma certa subidinha para as aproximações que estão entrando, tá? Isso garante que o cara tem que dar uma freada para poder entrar, ok? Aí aqui você tem aqui nós estávamos falando, tá vendo as faixas de retenção na geometria das entradas e saídas? Ó, ela é colocada, que é na rotatória da Avenida Kennedy com a BR-343, a faixa de retenção é praticamente paralela, né, ou tangente aqui, aliás, a rótula, né, em algum ponto dela. Então, esses caras chegam quase em fluxos convergentes, conseguindo facilmente negociar a entrada. Se esse cara chega mais perpendicular, não consegue negociar a entrada. A pista interna, as larguras e número de pistas internas da rótula devem harmonizar-se, tá, com as larguras e pistas que estão dessas faixas aqui que estão nas entradas, ok? Então, você não pode botar muitas aqui e menos aqui. Tem duas circulando e duas entrando. Então, você tem um certo equilíbrio nos fluxos de entrada e de circulação. A visibilidade. A sinalização deve garantir o quê? Ampla visibilidade. Então, você tem que botar a sinalização reflexiva, tachões reflexivos, tá? A geometria tem que garantir que você consegue ver as placas, os fluxos concorrentes, os pedestres, tá? Os ciclistas, né? As canalizações, para que o tráfego circule sem ocorrência de acidentes. Ainda falando sobre entradas e saídas, como é que a gente projeta isso na interseção do tipo rótula moderna? Olha só, quando você tem a travessia de pedestre e ciclista, você coloca essas faixas antes das faixas de retenção, de dê a preferência, tá vendo? Tudo está antes, ó. A dê a preferência está depois, ó, tá vendo? Aqui, então, isso garante o quê? Que o veículo, quando ele estiver negociando com o outro para entrar, não tem um pedestre passando aqui na frente dele. Tá? O pedestre já passou aqui atrás. Aí aqui aqui é um exemplo de como é que essa faixa é lá. Esse aqui é um exemplo lá de Curitiba, tá vendo? A faixa de pedestre é aqui, o par, e logo depois tem a preferência para o cara negociar a entrada. Essa aproximação aqui. Mas tudo isso tem que ser pensado nas entradas e saídas para que você tenha uma redução no número de acidentes, tá? Projetando que a rótula com menores diâmetros, que garantam ampla visibilidade e fluxos de tráfego balanceados entre a via principal e secundária. Que um dos grandes problemas de acidente é quando você tem desbalanceamento, né? Um fluxo, por exemplo, na secundária maior que a principal, aí você coloca uma rótula muito pequena, quem está na rotatória não consegue negociar e acaba, então, tendo acidente por conflitos de convergência. Para isso não acontecer, você tem que balancear o quê? Os fluxos,
ou aumentar o diâmetro, ou criar tachões, reduzindo a velocidade dos fluxos em maior volume, para poder dar espaço para os fluxos de menor volume rodarem. Bem, agora vamos falar do método alemão, que determina a capacidade do nível de serviço das rótulas modernas. Nesse método é dividido em 6 etapas. Na primeira etapa, você faz a contagem volumétrica classificatória dos veículos nas aproximações, 1, 2, 3 e 4. No caso aqui são 4, né? 4 aproximações. Então você vê os fluxos de origem e destino. Tá? Isso é feito com pesquisa de campo, de tráfego, em dias típicos, horários típicos, de semanas e meses típicos, geralmente das 7 da manhã às 19 horas. Só que aqui você tem os fluxos totais, separados por tipo, né? Carro pequeno, grande, caminhão, e depois você tem que fazer a conversão, ó, entre eles. Ó. Por exemplo, cada veículo de passeio vale uma unidade de carro padrão, que é o UCP. Tá? Os COs e OS, que são os caminhões e os ônibus, valem 1,5 vezes. Os SR, que são os semi-reboques, valem 2 vezes. As motos valem 1, né? O tipo B, o tipo SI vale 0,5 e 1,1, tá bom? Esses dois tipos não são padronizados aqui no Brasil, então os nossos aqui são esses aqui, ó, esses 4 primeiros. Então, na segunda etapa você pega esses fluxos totais e converte, né? Ou seja, cada caminhão que você conta vai valer 1,5 UCP e cada semi-reboque ou carreta que você conta vai valer 2 UCP, como se uma carreta valesse 2 carros pequenos, que é o VP, e um caminhão valesse um carro meio pequeno. Na terceira etapa, você faz o cálculo do fluxo, né, previsto na capacidade da aproximação. Aliás, capacidade básica da entrada, certo? Veja que tem uma equação bem complexa, mas que basicamente essa equação ela depende do K, que é o fluxo de tráfego contado em UCP, lá na pesquisa origem e destino. E uma série de outros fatores, como, por exemplo, o número de faixas de rotação, que é esse NK, o NZI já seria o número de NZO, seria o número de faixas na entrada, então depende das faixas na rotação, dentro da rotatória, na entrada da rotatória, valor médio do intervalo mínimo de tempo entre as passagens de veículo na rotatória, tá? São unidades de tempo. E aí você segue em frente, fazendo aquele cálculo, que pode ser algébrico, mas pode ser gráfico também, ó. Você pode encontrar. Sabendo o fluxo de veículos da pesquisa origem e destino, você procura aqui no gráfico, sobe na vertical e acha uma dessas 3 curvas e vem na horizontal e acha a capacidade GI, que foi calculada anteriormente, em 1 CPs hora, né, unidade de carro padrão hora. Então, esse GI pode ser obtido graficamente. Aí vai variar de acordo com o tipo de curva, que está associada ao quê? Rotatórias com uma faixa, essa curvazinha verde. Com 2 faixas, a curva azul. Tá? E a vermelha com 2 faixas. Qual a diferença da vermelha para a azul? Certo? É o acesso. Ó. Na vermelha você tem 2 faixas dentro rodando e 2 faixas de acesso em cada aproximação. Então essa rotatória aqui é maior. Por isso que para um mesmo fluxo você tem capacidades maiores. Certo? Já essa verdinha não. Ela só tem uma faixa circulando e uma faixa de entrada em cada aproximação. Por isso que para um mesmo fluxo ela tem uma capacidade menor. Então, na quarta etapa, você tem que determinar os fatores de interferência que serão aplicados em cima daquele GI para achar a capacidade principal da rotatória. Isso depende do fluxo. Ó, tá? Fluxo da rotatória, dependendo da unidade de fluxo, você faz o confronto dele com para encontrar com uma dessas curvas, e aí encontrando a curva você vai encontrar o fator de pedestres. Né? E essa curva é o que? É o fluxo de pedestre, ó, 300 de 100 a 400 pedestres hora. Então, você tem aqui o fluxo de veículos, você sobe 400 veículos hora, por exemplo, aí você vem na horizontal e acha o fator 0,87, que é a ser aplicado naquele GI para encontrar a capacidade daquela aproximação da rotatória. Tá aqui, ó, tá vendo? O fluxo, o GI que você calculou graficamente via fórmula, vezes o FI, que é o fator de pedestres, você encontra o que? A capacidade de entrada da rotatória. E a capacidade residual é justamente você pegar essa capacidade que foi calculada, menos o fluxo, né, que está rodando, que é justamente a sobra de veículos. Se tiver mais fluxo do que a capacidade, congestiona. Se tiver menos fluxo que a capacidade, é um resíduo de capacidade que não foi usado. Tá? Então, esse é o princípio. Agora aqui no sexto passo, né, que uma vez você calculou a capacidade de cada aproximação e a capacidade residual, você pode, de maneira gráfica, determinar o nível de serviço daquela aproximação, que vai do A, veículos passa livre na rotatória, até o F.
formações de longas filas e muitos atrasos para os veículos. Observe como é que você faz o cálculo. Essa capacidade residual, que é o RI, certo? Quanto maior é a capacidade residual, ou seja, quanto mais sobra de capacidade não usada, a tendência é você ter níveis de serviço melhores, ó, A, né? Agora, quando você tem pouca capacidade residual, que você sobe nessas curvas, que aí são a capacidade operacional que está sendo usada, você vê que o nível de serviço piora, vai chegando até o E, tá? E essas curvas, elas mudam dependendo do fluxo de veículos que está rodando na aproximação, ó, de 1.000 unidades de carro de padrão até 200 unidade de carro padrão, que é essa curva mais acima, certo? Então, você pode entrar. O que esse gráfico está querendo dizer é o seguinte: quanto mais capacidade residual, melhor o nível de serviço. E lembre que a capacidade depende do quê? Número de faixa de entrada, número de faixa de rotação, fluxo de veículos, como a gente viu lá no cálculo do GI. E agora nós finalizamos a nossa videoaula de número 8, a primeira parte que trata do projeto de interseções em nível, o capítulo 8 do DENIT. Obrigado a todos.